De volta agora ao Brasil, a gente fala do aumento de casos de Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, em 24 horas foram notificados quase 7 mil casos de Covid-19. O nosso repórter Pedro Duran fala com a gente agora sobre a evolução da doença por aqui. Pedro, o Rio de Janeiro já identificou um caso com a subvariante da Ômicron, é isso ou não? Boa tarde para você. Oi, Leandro. Boa tarde para você, para o Jairo, para quem acompanha a CNN nesse domingão. É a BQ.1. É uma subvariante que já está em outros lugares do mundo, né, nos Estados Unidos, na Europa, e agora, pela primeira vez, foi identificada aqui no Rio de Janeiro pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que acompanha, faz o sequenciamento e monitora o avanço do coronavírus aqui no Brasil. É importante destacar, Leandro, que não tem exatamente ainda muito claro qual é o impacto em termos de mortalidade dessa variante. A gente sabe que hoje no Brasil a mortalidade caiu, ela chegou a ser de 5%, hoje ela é de 2%, o que equivale a 2 pessoas morrendo a cada 100 que são contaminadas pela Covid-19 no país. E essa variante, pelos dados que a gente tem epidemiológicos até agora, o que os pesquisadores, as autoridades públicas estão dizendo é que ela pode significar uma facilidade maior de transmissão, ou seja, ela pode se espalhar mais facilmente. E justamente por isso ela pode acabar aumentando a letalidade e as pessoas que têm uma evolução mais grave do caso de Covid-19, né? Então é importante lembrar que 1/4 do Brasil hoje, 25% da população adulta ainda não tomou a dose de reforço. Fez ali a primeira parte da vacinação ou nem fez a primeira parte da vacinação, mas sequer tomou a dose de reforço. Esse é um alerta para que de fato essas pessoas procurem o posto de saúde e busquem a dose de reforço, uma atualização na caderneta de vacinação da Covid-19 para evitar que a BQ.1 ou até mesmo as outras variantes da Covid possam trazer algum problema. Não custa nada lembrar e a gente sempre tem que reforçar. Já são 688.332 mortos por Covid-19 no Brasil. É muita gente que perdeu a vida para a doença. Muitas dessas pessoas sequer tomaram a vacina ou porque não tiveram acesso a tempo ou porque se recusaram a tomar a vacina. E já está provado por A mais B, pela ciência mundial, que a vacina faz efeito e protege contra a Covid-19. Ela pode, muitas vezes, não evitar que você pegue a doença, mas se você contrair o vírus e tiver sido vacinado, com certeza ela vai te dar uma proteção maior, vai evitar que seu caso se agrave, como agravaria se você não tivesse tomado a vacina. Então é importante relembrar que essa circulação de uma nova variante talvez não seja tão preocupante, mas é um alerta para que as pessoas busquem essa atualização da caderneta de vacinação. Leandro e Jairo. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações. Boa semana. Pedro Duran falando ao vivo do Rio de Janeiro. E a gente conversou com a infectologista Rosana Hittmann, que disse ser possível uma nova onda de Covid-19 no país com a baixa procura de doses de reforço pela população. Vamos acompanhar. A primeira coisa é que o vírus, sem dúvida, ele mudou nos últimos meses. Eu diria que esse ano todo de 2022, a característica do vírus, exatamente por pegar uma população já bastante vacinada e o vírus perder em termos de virulência, a gente acabou tendo uma menor percepção de que o risco é muito grande em relação a essa doença. Então, se você me falasse em 2020, 2021, todos nós sabíamos de alguém que tinha, infelizmente, falecido devido à Covid ou estava numa UTI, aquela angústia toda. Já esse ano, felizmente, pela população estar vacinada, isso foi menos frequente. Então, a população tem uma percepção de risco menor. E isso faz com que elas procurem menos a vacinação. Agora, se você me pergunta se esta onda tem a ver com o fato de muita gente não ter ainda feito os reforços, eu creio que sim. E mais importante do que saber, Jairo, quantas doses a pessoa já tomou de reforço é há quanto tempo ela tomou. Porque nós sabemos que as vacinas, principalmente aquelas vacinas originais que todos nós tomamos, ela tem um limite de proteção, né, em termos de tempo. Então, se você tem mais do que, por exemplo, 4 meses que você fez sua última dose, seguramente a quantidade de proteção sua neste momento já é bem mais baixa.